Olá a todos! O tema de hoje é sobre má circulação. Bom, afinal de contas, o que seria a má circulação? Nada mais é do que uma dificuldade desse fluxo de sangue dentro dos vasos, então de artérias e veias, podendo ocasionar em alguns sintomas. Então, principalmente em dor ao andar, na presença de dormência, na presença de cãibras, ou até no caso a presença de varizes, ou inchaço, tanto em tornozelos como pés e mãos, tá? Ou também pode ter até a presença de úlceras em casos mais graves, que é como se fosse um machucado que tem uma dificuldade para cicatrizar. Bom, quando a gente pensa aí na má circulação, quais que são aí os principais fatores que podem ocasionar? Então, o fator número 1 é a questão da idade. O número 2 é a presença de hormônios, então principalmente o sexo feminino é mais acometido e gestantes ou aquelas que fazem uso de reposição hormonal. Além disso, a questão do sedentarismo, ou você ter aí esse dia a dia onde você fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, também pode prejudicar. E se você tiver a genética que favoreça, então o histórico na família, onde também tem doença arterial periférica, presença de varizes e tudo mais. Outras questões como trauma na região, aterosclerose, também é importante quando a gente pensa na questão da doença arterial periférica, tá? Bom, mas hoje eu vim conversar com vocês não só em relação a esses fatores de risco, mas dicas do que a gente pode fazer para tentar otimizar isso daí. Então, o número 1, a gente tem que pensar na questão da qualidade de vida desse indivíduo. Então, quando a gente pensa nessa qualidade geral desse indivíduo, a gente tem que pensar em alimentação, atividade física e parar de se expor a algumas substâncias que não são adequadas. Então, o número 1 é a questão do cigarro. Indivíduos que são tabagistas, eles têm aí uma piora desse quadro, então é super importante deixar isso de lado e realmente parar de fumar, porque infelizmente a nossa célula que é responsável em carrear esse oxigênio para os nossos tecidos, ela prefere se ligar nessas substâncias do cigarro do que no próprio oxigênio, podendo ocasionar nesses quadros que a gente já abordou antes. Além disso, se manter no peso, então evitar o sobrepeso e obesidade é de primordial importância. E na alimentação é super interessante a gente manter com alimentos ricos em vitamina C e flavonoides, que são principalmente esses alimentos cítricos. Então, quando a gente pensa no limão, quando a gente pensa na acerola, quando a gente pensa na laranja. E por que eles são importantes? Porque além de fortalecer essa parede do vaso, eles também têm uma capacidade aí em melhorar essa fragilidade desse capilar. Outra questão também importantíssima é o sedentarismo. Então, sim, a prática de atividade física é super recomendada e em fazer aí 3 vezes na semana. Além disso, se você tem esse dia a dia onde você acaba ficando muito tempo sentado ou muito tempo de pé, é recomendado sim fazer pausas para você, se você está muito tempo de pé, você acabar sentando, movimentando e vice-versa, e sentando um pouquinho, ou no caso, se você fica sentado muito tempo na frente do computador, levantar e praticar alguns exercícios para fazer com que esse sangue volte, tá? Além disso, é também super importante a gente pensar em questão da nossa vestimenta. Então, evitar usar sapato muito apertado, evitar usar cinto muito apertado, calça muito apertada, tá? E também é possível usar o uso das meias compressivas. E massagens na região com alguns óleos ou alguns cremes específicos também são bem-vindos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau.